definido essa questão do recebimento dos módulos de vocês, beleza? A gente está só finalizando isso. Então, aqui já é o início do segundo módulo de biologia, que eu preparei para vocês a parte de histologia e a parte de anatomia e fisiologia humana, que seria esse módulo 2, tá? Então, é muito importante você se ligar que essa parte histológica ela não é tão, digamos assim, cobrada nas provas, nos vestibulares, mas ela é de fundamental importância para você entender, tá, como é que alguns organismos e alguns processos funcionam. E aí, nesse caso, beleza. Nesse caso é muito importante a gente já se ligar ao seguinte, que os tecidos, gente, eles são originados de estruturas diferentes, tá? E aí os tecidos eles são classificados em 4 grandes grupos: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é o mais diversificado de todos, tecido muscular e tecido nervoso. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar apenas com a questão do tecido epitelial, beleza? E aí, como vocês aí não receberam um módulo, a gente vai deixar a resolução de algumas questões para a próxima aula, beleza? Então, nós vamos começar hoje a partir do tecido epitelial. E aí, quando a gente fala desse tecido aqui, é muito importante você se ligar numa coisa, que tecido epitelial, ele é a origem da ectoderme, tá? Então, você lembra que a partir do momento que o organismo ele começa a fazer o seu desenvolvimento, chega um determinado ponto em que nós estamos num estágio embrionário chamado de gástrula, e essa gástrula ela começa a formar tecidos que vão, obviamente, originar os demais tecidos, seriam como se fossem tecidos mães, tá? Esses tecidos eles são comumente conhecidos como ecto, meso e endoderme. Inclusive serve até de classificação para os organismos. Aqueles que têm 2 folhetos são chamados de blásticos, por exemplo, os animais quinidários, tá? E aqueles que têm 3 folhetos, que são os triblásticos, que é de plateuminto para frente. Inclusive você também tem aqueles que não têm folhetos, que são os ablásticos, que são os coríferos, beleza? Então você já tem que se ligar que cada um dos tecidos ele vai ser fruto de um desses outros tecidos mães, ecto, meso e endoderme, tá? No caso aqui, o tecido epitelial, na grande maior parte do tempo, ele é de origem ectodérmica. Só que alguns tecidos, alguns conjuntos de estruturas têm uma parte de tecido epitelial, mas ele pode variar um pouquinho, ele pode ser da mesoderme e da endoderme, tá? Então por isso que eu estou colocando aqui para vocês, ó, que o tecido epitelial, na grande maioria, ele é destacado como ectoderme, tá correto, tá perfeito, mas ele também pode, em alguns momentos, ter origens embrionárias diferentes, tá? E aí toda vez que a gente falar de tecido epitelial, você tem que se ligar no quê? Na questão de como esses carinhos vão desempenhar as funções dele, tá? E aí é importante também se ligar mais ou menos onde é que você vai encontrar esses grupos de tecidos. Então nesse caso aqui, eu coloquei para vocês as principais funções aqui, tá? E aqui do lado, você vai ver um esqueminha de onde eu consigo ter representantes desse tipo de tecido. Então, a grande, digamos assim, função geral que todo mundo grava, geralmente é o quê? Revestimento e proteção. E está correto, todo tecido epitelial tem como função revestir e, obviamente, tudo que reveste já dá uma proteção, beleza? Mas ele também tem funções, digamos assim, mais destacadas e às vezes a gente não lembra, como, por exemplo, absorção. Então, numa determinada estrutura do nosso intestino, tá? Ele tem revestimentos de tecido epitelial que permite a absorção, tá? Então, função absortiva também. Ele também tem a função de transporte de substância através de superfície. Por exemplo, as nossas vias aéreas, tá? Vias respiratórias, elas são estruturas que são revestidas por tecido epitelial e que elas são extremamente ciliadas, ou seja, ela tem pequenos cílios, tá? Que vão funcionar como uma espécie de filtro da passagem do ar, para limpar esse ar, umidificar. Então é importante porque também possibilita esse transporte através das superfícies, belezinha? Então você vê que não é só revestir e proteger, tem mais funções, olha para cá. Função de secreção também é muito cobrada em provas, tá, galera?
Porque as glândulas, elas surgem desse conjunto aqui de células, ou seja, do tecido epitelial. Então as nossas glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mistas são todas originadas do tecido epitelial. Então, função, tá, de secreção. Além disso, nós temos também a possibilidade de excretar substâncias através do tecido epitelial nos nossos rins, nos túbulos renais, tá? Então, são substâncias que também permitem a entrada, mas também permitem a saída, beleza? E também a questão das trocas gasosas. Lá no finalzinho, na parte mais interna do nosso sistema respiratório, nós temos os famosos alvéolos pulmonares. Tudo isso aqui, gente, é função geral do tecido epitelial. E aqui você está vendo mais destacado, ó, onde é que eu vou encontrar esses tecidos? O mais importante é que você se ligue na função geral que ele vai desempenhar e na questão do tipo de célula onde ele vai ser encontrado, tá? Mas obviamente você não precisa ficar preso a essa decoreba que a gente está meio acostumado quando se fala de histologia. Você tem que guardar a função justamente ao órgão onde ele é encontrado. E aí mais ou menos você vai ver qual é o tipo de célula, o tipo de estrutura celular que ele vai ser compreendido. Beleza? Então aqui nós temos justamente células do nosso sistema respiratório, nós temos células do nosso sistema renal, tá? Células do nosso sistema digestivo. Todas essas estruturas aqui, ó, elas são revestidas justamente por tecido epitelial para que ele possa desempenhar todas essas funções, beleza? Então, se você já for para a prova guardando essas informações aqui, ó, você já está suficientemente pronto para resolver muitas questões quando se fala de tecido epitelial. Mas vamos dar uma aprofundada, vamos dar uma melhorada nesse conhecimento? Vamos lá. Então, ó, eu quero mostrar para vocês aqui que o tecido epitelial, tá, ele tem uma característica geral, que é justamente como as células estão organizadas. Isso é importante você gravar, principalmente no tecido epitelial e conjuntivo, beleza? Então, no caso aqui do tecido epitelial, gente, o que é que eu destaco? São células justapostas, ou seja, são células que são extremamente coladas, grudadas. Guarde essa característica. O fato dele ser justaposto, tá, não permite que as células tenham substância intracelular. Então, ele é um tipo de tecido que ele tem pouquíssima substância ou nenhuma substância entre as células, justamente para que ela grude. E aí, por que as células têm que ser tão grudadas? É isso que você tem que gravar. O fato dela ser grudada facilita a função dele, que é o quê? Revestir e proteger, tá? E aí as outras características secundárias que nós vimos também vão ter essa característica dessas células justapostas, tá? Mas toda vez, gente, que falar em histologia e em tecido epitelial, quando mostrar uma figura para vocês, ó, o segredinho é você procurar essa estrutura aqui, ó, a famosa lâmina basal, que eu estou destacando aqui de roxo para vocês, ó. Então, essa lâmina basal é a lâmina que é o limite entre o que é tecido epitelial e o que é tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele vai ficar abaixo, tá? E tecido epitelial ele vai ficar acima, beleza? O limite é justamente essa lâmina basal. Observem aqui, gente, ó, que as células elas estão totalmente grudadas, totalmente presas, aderidas umas às outras. É isso aqui que forma o padrão de ser uma célula justaposta, tá? Nós vimos lá numa parte da citologia sobre as especializações de membrana. E é muito interessante que essas especializações de membrana sejam encontradas nesse grupo de tecidos aqui, ó. Principalmente para manter essas células justapostas. E aí eu quero destacar algumas dessas estruturas de membrana, nessas especializações, ó, que faz justamente as células se manterem aderidas a essa membrana basal, as células do tecido epitelial, é um grupo de especializações de membrana chamado de hemidesmossomos. Os hemidesmossomos eles funcionam como uma espécie de pontos de encaixe para fazer com que as camadas de cima do tecido epitelial se prendam, tá, a essa lâmina para garantir o aspecto geral do tecido epitelial. Mas além dessas estruturas, os hemidesmossomos, nós temos também os famosos desmossomos, tá? Nós temos as famosas
interdigitações, que são uma espécie de dedos que se encaixam para garantir essa firmeza. Então, tudo isso aqui, gente, são características gerais do tecido epitelial. Então, muito importante você se ligar e fazer esse feedback, essa ponte interligando as especializações de membrana com o tecido epitelial, tá? Lembra lá, ó, tecido que garante a absorção, ó. Então, você vai ter a presença de microvilariedades. Tudo isso aqui, ó, são especializações de membrana que podem se encontrar justamente no tecido epitelial para garantir as suas funções. Beleza? Então, tranquilo, né? Sempre fazer essa ponte. Aspecto geral, substância intercelular praticamente zero, tá? Células justapostas, presença de uma lâmina basal, diversificadas especializações de membrana para garantir as funções desempenhadas por esse grupo de tecido aqui. Beleza? Fechou, né? Vamos seguindo. Além disso, a maioria dos epitélios desse grupo aqui, ele tem uma característica, elas são chamadas de células lábeis. Então, quando você ouviu a palavra célula lábil, quer dizer que é uma célula que se renova constantemente. Isso é outra característica. Então, você vê que constantemente, a cada 3 semanas, 2, 3 semanas, a nossa pele, a epiderme, tá? Ela vai se revestir novamente, ou seja, ela vai se renovar. Isso é uma característica também do tecido epitelial. E, obviamente, você sabe que toda vez que uma célula se renova, esse processo acontece por mitose. Tranquilo? Ó, mas aí o que é que acontece? Outra característica extremamente interessante. O tecido epitelial, ele não é vascularizado. Então, pelo amor de Deus, grave essa característica. O tecido epitelial, ele é avascular, justamente porque não existe espaços para os vasos sanguíneos passarem entre as células. Então, como as células são totalmente grudadas, ele não tem essa característica. E aí um ponto já surge. Se ele é um tecido avascular, como é que ele vai ser nutrido? A resposta para isso é justamente o tecido imediatamente abaixo dele. Então, nesse caso, o tecido conjuntivo, ele é vascularizado e, consequentemente, ele vai passar e fornecer os nutrientes para o tecido epitelial. Beleza? E aí você vai me perguntar, como é que ele consegue fazer isso? Através do processo de difusão. Então, por difusão, o tecido conjuntivo nutre o tecido epitelial pelo fato do tecido epitelial ser avascular, ou seja, não tem, digamos assim, processo de suprimento através do sistema sanguíneo e nem linfático. Então, nesse caso, ó, são liberados por difusão. Beleza? Então, aqui vocês já estão vendo justamente, ó, fibras de colágeno, essa partezinha aqui abaixo da lâmina basal, tá? Aqui já é tecido conjuntivo e através dessas estruturas aqui, ó, que os vasos sanguíneos chegam até um contato com a lâmina basal e aí os nutrientes são passados por difusão através dessas estruturas, nutrindo justamente as camadas do tecido epitelial. Beleza? Quando se fala em tecido epitelial, gente, digamos assim, o que é mais cobrado em prova é a epiderme, tá? A epiderme é a camada mais externa da pele. No finalzinho eu vou mostrar um corte da epiderme para você se ligar. Mas aí eu lembro que pele não é tecido, pele é órgão. Porque pele tem mais de um tecido, inclusive o tecido conjuntivo também faz parte do tecido do órgão da pele, beleza? Então, a parte mais externa é formada de tecido epitelial. Então vai ter essas camadas aqui. Inclusive, ela tem, além dessas últimas camadas de célula, ela tem uma parte de queratina, que é proteína, para aumentar esse processo de resistência, de revestimento e de proteção para o nosso organismo. Beleza? Vamos seguindo. Aí, ó, como eu disse a vocês, o tecido epitelial, ele é um pouco difícil da galera meio que lembrar das características gerais relacionadas a como eles são classificados. Mas, gente, se você observar, vou dar um macete para você guardar com mais facilidade, que é o seguinte: a classificação ela é feita com base na quantidade de células, tá? E no formato dessas células. E eu posso classificar de acordo com o número de camadas. Então, simples ou estratificado, tem camadas, tá? E aí existe também um falso estratificado, ou seja, onde eles estão desnivelados os núcleos e dá a falsa sensação de que você tem níveis diferentes de camada, mas na verdade é uma falsa, por isso que é pseudo estratificado. E aí, além disso, nós temos o formato.
Ele pode ser pavimentoso, ele pode ser cúbico, ele pode ser cilíndrico ou prismático. E aí essas características do formato da célula eu posso unir com as camadas. Então eu posso ter um simples pavimentoso, um simples cúbico, tá? Eu posso ter um estratificado pavimentoso. Então eu uno esses dois tipos de critérios de classificação, beleza? Então aqui eu já estou mostrando para vocês, ó, o epitélio simples, tá? Ó, se ele é simples, ele vai estar justamente o quê? Ele é uma única fileira, uma única camada e é pavimentoso por quê? Ó, porque o padrão de célula é praticamente idêntico, como se fosse um pavimento, um calçamento, um paralelepípedo. E aí eles são bloquinhos que são mais ou menos homogêneos. E aí ele dá essa espécie de pavimento, tá? Que é uma região mais homogênea. Aí você já tem que gravar o seguinte, ó, que ele está encontrado na maioria de órgãos e estruturas internas, principalmente estruturas que tem que deixar passar substâncias. Porque observe comigo, se eu vou passar de um local para o outro, é mais fácil para mim se eu passar numa região que tem uma única barreira ou se ela tem 2, 3, 4 barreiras para eu conseguir ultrapassar. Obviamente com uma única fileira é mais fácil. Então nesses órgãos, os tecidos que revestem ele quando tem que passar, geralmente são tecidos que têm justamente uma única camada, então são simples, beleza? Vamos para o próximo. No próximo grupo a gente já tem os epitélios estratificados. Então, por exemplo, ó, você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Cada camada é um estrato, por isso que eu chamo de estratificado, tá? Obviamente já são epitélios que são encontrados em locais que precisam de um grande revestimento para não deixar estruturas entrar com facilidade. Por exemplo, a nossa epiderme é uma estrutura estratificada. Por quê? Porque ela tem que barrar a entrada de micro-organismos, de tudo que está no ambiente, não pode entrar com facilidade no nosso corpo. Então já é estrutura estratificada. Beleza? Mas além disso você encontra também, ó, na boca, contato direto com o ambiente, e aí a continuação do tubo digestório, né, ó, faringe, esôfago. Interessante também na parte genital feminina, tá? No epitélio da vagina, você também tem uma estrutura estratificada, mas o grande exemplo e o grande destaque é justamente a epiderme, tá? Que é basicamente a grande maioria das questões de prova, quando eu falo de histologia e tecido epitelial, vai tratar da epiderme, mas não quer dizer que nenhum desses outros possa ser cobrado, beleza? Vamos lá, maior resistência, maior proteção, então consequentemente são locais onde tem maior contato com o ambiente, beleza? Então guardem essa característica, passagem simples, proteção estratificada. E aí, como eu falei para vocês, ó, existe um grupo em que as células estão desniveladas. Ó, essa estrutura aqui de roxo, gente, bem grande, é o núcleo dessa célula. E aí, como esse núcleo está abaixo, está acima, e ele tem padrões diversificados, quando você olha no geral, a grosso modo, dá a falsa sensação de que aqui você tem uma camada e aqui tem outra. Mas veja que todas essas células aqui, ó, todas elas estão em contato direto com a membrana basal, com a lâmina basal. Então, consequentemente, elas estão na mesma camada. Por isso que é um falso, um pseudo estratificado. Onde é que você encontra essa característica? Principalmente ó, nas vias aéreas, como a traqueia, que é essa parte das vias aéreas, a entrada do ar, e entrando nos brônquios, bronquíolos, tá? Principalmente traqueia e brônquios. Você tem essas estruturas aqui, são células pseudo-estratificadas. Núcleos em níveis diferentes, mas estão na mesma camada. Tranquilo? Próximo. E aí é muito interessante que você, como eu disse, ó, pode reunir essas características. Então você tem ó, o escamoso aqui, gente, é a mesma coisa que simples, que pavimentoso, tá? Então epitélio escamoso é a mesma coisa que epitélio pavimentoso. Então você tem o pavimentoso simples, tá? Você tem o pavimentoso estratificado. Veja como padrão aí no calçamento, né? Aí você tem ó, o cúbico simples, tá? Ó, as células já são um pouco mais quadradinhas, tanto simples quanto estratificado. Você tem o epitélio simples colunar, tá? Quando chama de colunar, você também pode ser chamado de cilíndrico ou prismático. Colunar, cilíndrico ou prismático é todo o mesmo tipo, ou seja, são células que são mais altas do que largas, beleza? Então também tem as células que são cilíndricas simples, uma única camada, e cilíndricas estratificadas, tá?
E ainda posso ter o cilíndrico, ou no caso prismático ou colunar também, ó, pseudo-estratificado. Então essas classificações aqui unem os dois grandes critérios para classificar tecido epitelial. Beleza? Vamos seguindo. Mas aqui, como eu mostrei, ó, você tem escamoso, é a mesma coisa que pavimentoso, e colunar é a mesma coisa que cilíndrico ou prismático. Fechou? Vamos embora. Ó, aqui é mais ou menos onde você encontra essa distribuição para cada um desses dois conjuntos de critérios do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, ó, como eu disse aqui, você tem epitélios formados por camadas, por exemplo, ó, o pseudo-estratificado aqui, ó, fossas nasais, traqueias, bronquíolos, tal. Você vê como eles estão em níveis diferentes, beleza? Eu vou mandar para vocês esses slides para você fixar bem direitinho, e no modo de vocês tem todas essas figuras para você aprender de forma muito fácil. Você também tem, ó, o simples pavimentoso, tá? Você tem o simples pavimentoso simples também, ó, aqui encontrado nos túbulos renais. Você tem o simples prismático nas células do nosso estômago, tá? Mas desses aqui, o que eu quero dar destaque para vocês é um carinho chamado de epitélio de transição, que é encontrado na nossa bexiga urinária. Por que eu quero dar destaque a essa estrutura? Pelo processo de ser chamado de transição. O que é que isso interfere, gente? Isso aqui interfere no processo de dizer que a célula pode mudar o seu formato. Então ele pode ser mais reduzida, mas ela também pode se alongar. E aí eu observo que a bexiga é um órgão que ela consegue ser extremamente flexível, justamente por esse tipo de célula. Quando a bexiga está cheia, ela vai para um padrão mais pavimentoso. Quando a bexiga quando ela está seca, pavimentoso. Quando a bexiga vai enchendo, ela estica, e aí ela vai para um padrão mais cilíndrico. Então, dependendo do volume de urina na bexiga, a célula muda o seu formato. Por isso que eu vou classificar ele como epitélio de transição. Detalhe, esse tipo de epitélio só é encontrado justamente na bexiga. Então, falou epitélio de transição, já sabe que é bexiga urinária. Belezinha? Os demais você dá uma olhada, dá uma fixada, mas não é o principal intuito da nossa aula ficar decorando onde é que tem cada tipo de classificação de tecido epitelial. Mas claro que se você souber, ajuda. Mas é mais importante aliar a função, que aí você refere-se mais fácil onde ele é encontrado, tá? Então, função basicamente determina o local onde ele vai ser encontrado. E aí facilita para você entender como é que o sistema tecido epitelial ele vai ser distribuído na célula. Beleza, galera? Seguindo aqui, esse é um dos pontos mais cobrados também, que é a questão do tecido epitelial glandular, o tecido epitelial de secreção, tá? Vocês estão vendo que o tecido epitelial, gente, ele pode formar células que são chamadas de glândulas de duas formas, tá? Você pode ter células isoladas, tá? Como por exemplo as células caliciformes, tá? Que são células justamente encontradas no nosso sistema respiratório para a formação de muco. Então ela secreta esse muco através dessa glândula aqui. Isso tudo aqui que você está vendo, gente, é a própria célula caliciforme, tá? Então isso tudo aqui é uma única célula cheia desses grãos onde vai ser secretado o muco. Mas o grande padrão de glândulas que a gente está acostumado e associa sempre é esse padrão aqui da figura B, tá? Que é um conjunto de células, beleza? Mas então você pode ter conjunto de células que produz uma substância, e eu vou chamar de glândula, tá? Ou posso ter uma célula, um núcleo produzindo uma outra substância, que também vai ser considerada uma glândula, tá? No grande exemplo da glândula simples seria a célula caliciforme, beleza? Vamos seguir. Uma coisa que você tem que se ligar é como eu vou distinguir a célula entre célula endócrina ou exócrina. Basicamente é muito fácil, ó. Numa célula exócrina, exó quer dizer fora, tá? Então quer dizer que o que ele vai produzir vai ser lançado para fora do sangue. É isso que você tem que se ligar. E esse para fora do sangue não quer dizer que é para fora do corpo. Você pode ter glândulas exócrinas, como glândula sudorípara, glândula lacrimal, mamária, tá? Que está excretando diretamente para fora do corpo. Mas você também pode ter substâncias que são excretadas para dentro de canais que não necessariamente é o sangue. E mesmo assim, você tem uma glândula exócrina. Por exemplo, você vai ter os famosos sais biliares, que são produzidos através da
que são armazenadas na bile e que são produzidas no fígado. Então o fígado é uma glândula que tem parte dele exócrina, tá? Você tem o pâncreas, o suco pancreático, tá? O suco pancreático é uma substância que foi produzida por uma glândula, mas não é lançada no sangue. Então o pâncreas tem uma parte que é exócrina. É isso que você tem que se ligar. Eu vou utilizar ductos, canais para liberar essa secreção, mas não jogo essa secreção no sangue. Eu configuro isso como exócrina, beleza? Já a glândula endócrina, você vai ter a união dela com o sistema sanguíneo. E aí, no caso, todo o material dela que vai ser formado, vou lançar diretamente no sangue. E automaticamente, quando eu lanço esse produto, dessa substância, eu vou chamar essa substância de hormônio, tá? Insulina, glucagon, tá? FSH, folículo-estimulante, todas essas substâncias chegam aos órgãos através do sangue. Então aí eu configuro essa glândula como endócrina. Então lançou o produto no sangue, endócrino. Lançou em cavidades ou fora do corpo, glândula exócrina. Mas também existem aquelas glândulas que têm a função das duas simultaneamente, como o grande exemplo que é o nosso pâncreas. Então, a glândula mista, ela também pode ser chamada de anfítrina. Anfítrina é um sinônimo de mista, quer dizer que tem uma parte endócrina e tem uma parte exócrina, tá? Por exemplo, você tem as famosas ilhotas de Langerhans, que são células dentro do nosso pâncreas que vai produzir a insulina. Então, ó, insulina joga-se no sangue, então obviamente você vai ter a parte endócrina. Mas também tem o suco pancreático, que são uma mistura de enzimas para facilitar a digestão. E aí eu jogo isso diretamente no nosso intestino. Então eu não uso sangue para transportar, eu já jogo direto no intestino. Estou jogando num canal, numa cavidade. Então aí já seria a parte exócrina, tá? Então quando ele se comporta assim, você tem uma glândula mista ou anfítrina. A gente sempre fala do pâncreas, mas só tem ela? Não. Fígado também é uma glândula anfítrina. As gônadas, testículo e ovários também são glândulas anfítrinas. Por quê? Porque eles produzem hormônios e também produzem gametas, tá? Necessariamente não pode ser só uma substância, pode ser uma célula. Então ele produz uma célula e joga no canal, a parte exócrina. Produz um hormônio e joga no sangue, a parte endócrina. Então ele faz os dois, eu posso chamar de uma glândula mista ou anfítrina. Beleza, galera? Muito importante, mas a nível de prova é muito conhecido e muito cobrado de falar a questão do nosso pâncreas. Mas você que quer saber um pouco mais, quer dar uma aprofundada em tecido epitelial, é interessante saber, gente, que em alguns casos a glândula, quando produz o seu produto, ela pode lançar só o produto, ela pode perder parte das suas células e ir junto com o produto, ou ela pode sair inteira, tá? Junto com esse produto. E aí, para cada uma dessas três situações, eu tenho essa classificação aqui, tá? Então eu posso ter as glândulas holócrinas, merócrinas e apócrinas, tá? Como é que você vai se ligar? Holo quer dizer toda. Então, nesse caso aqui, você tem uma glândula que, quando ela lança o produto, ela sai inteira. O grande exemplo disso são as nossas glândulas sebáceas. Então, quando a nossa glândula sebácea ela produz o sebo, ela está se perdendo junto, ou seja, a célula vai junto com a secreção. E eu chamo de holócrino, tá? Quando eu vou fazer um processo de lançar apenas as substâncias, aí eu vou chamar essa glândula de glândula merócrina. O grande exemplo são as glândulas salivares, tá? Então, glândulas salivares ou sudoríparas, elas são apenas lançadas o seu produto, mas a célula fica. Porque você já imaginou um desgaste no organismo? Toda vez que produzir saliva, suor, a célula fosse ou perdida em parte ou ela ser toda lançada, ia ser um gasto constante de energia só para renovar essas células. Então, nesse caso, lança-se somente o produto. Mas em alguns casos, como as apócrinas, você tem parte da substância e parte da célula. Por exemplo, as glândulas mamárias. Isso aqui é interessante para que a mãe já consiga mandar algumas células de defesa para o bebezinho, beleza? Então, quando eu lanço o produto mais parte da célula, aí eu classifico ela como apócrina e o grande exemplo são as glândulas mamárias, beleza? Isso aí para você que quer dar uma aprofundada, ficar fera, ficar um gênio na parte de histologia do tecido epitelial, beleza? Para dar uma ainda mais aprofundada,
o que acontece? O tecido epitelial, isso aqui não é muito importante para você gravar, mas é um além para vocês, tá? É um conhecimento maior, que é o quê? O formato da glândula, ela pode influenciar na classificação, tá? Aí como é que é feita essa classificação? Basicamente, eu vou ter dois grandes formatos. O formato simples, que é esse formato aqui que lembra como se fosse uma vírgula, uma estrutura mais retinha, mais homogênea. E eu vou ter uma estrutura chamada de acinosa, que ela lembra um sino, tá? E algumas vezes eu posso ter os dois juntos. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma célula, uma glândula, tá? Que é estrutura simples tubular, uma simples acinosa, e eu posso ter as duas juntas. Ou seja, uma parte dela é simples e outra parte é acinosa. Isso é só para mostrar como é que elas vão organizar de acordo com o tipo de glândula, tá? Isso aqui é do tecido glandular. Então, são glândulas simples acinosa, simples glandular, ou são simples, digamos assim, tubular acinosa, ou acinosa tubular. São aquelas que reúnem os dois. Então, grave esse padrão, ó. Sino, acinosa. Simples é mais homogêneo. E eu posso ter ela simples, né, pelo formato ramificado, ou seja, tubular simples, tubular ramificada, certo? Eu posso ter ela simples acinosa, eu posso ter ela ramificada acinosa, tá? E aí você vai ver a união desses outros dois padrões aqui nesse grupo. Mas essa é uma além, isso é um conhecimento a mais, não é tão cobrado em prova, mas de repente pode ser cobrado alguma questão numa parte mais específica da galera aí das particulares. Beleza? Então, grave isso aqui, mas é basicamente de acordo com o formato. E aqui, com esse formato, você grava mais facilmente. Simples, tabular, simples, acinosa, tá? E aí eu posso reunir os dois de forma ramificada. Belezinha? E para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho do tecido epitelial na parte da epiderme. Então aqui vocês estão vendo, ó, um corte da nossa pele, e aí eu vou identificar para vocês, ó. O nosso tecido epitelial ele está aqui principalmente sendo representado pela essa epiderme. Então veja que a nossa pele aqui, ó, o corte dele, certo? Você tem, ó, epiderme, tecido epitelial, tecido dérmico, que é tecido conjuntivo, e tecido subcutâneo, que é também tecido conjuntivo. Então todo esse formato aqui da pele, ele tem pelo menos dois grandes tecidos, que é tecido epitelial e tecido conjuntivo. Conjunto de tecidos, órgão. Então por isso que a pele é um órgão, não é um tecido, tá? E aí você está vendo que disperso por essas características, você encontra os famosos capilares, tá? Células com estruturas para a produção de suor, para a produção de sebo, né? Glândula sudorípara, glândula sebácea, tá? Você tem estruturas que chegam e permitem a característica de você perceber o ambiente. Isso tudo aqui é a nível de derme, tá? Mas você tem na característica da epiderme células que são extremamente renováveis, que revestem, e eu quero dar um pequeno além, que é justamente a formação de uma camada de queratina, que é para aumentar a proteção justamente contra raios solares, mas também como é uma camada, ela também protege contra choque mecânico. Então nesse aspecto aqui, gravem justamente isso, pele é órgão, ela é formada de vários tecidos. E aí, consequentemente, esses tecidos aqui, quando a gente fala de epitelial, é a epiderme que eu vou trabalhar com ela. E dentro dessa epiderme eu posso ter algumas, digamos assim, inervações, algumas estruturas que estão alojadas mais para baixo do tecido epitelial, mas que são dele também, como por exemplo, ó, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, ó. Ela é de origem do tecido epitelial, mas ela estão aqui na região da derme, beleza? Mesmo assim, ela não deixa de ser tecido epitelial. Por quê? Porque são glândulas. E tudo que é glândula é de origem de tecido epitelial. Belezinha, galera? Então, basicamente é isso que a gente tem que entender. Tecido epitelial, suas funções, as características das células, tá? Então, são tecidos que têm como função geral revestir, proteger, mas também pode secretar, também pode transportar, tá ligado? Você também pode ter a questão de ter inervações com outros tecidos, beleza?
Padrão de células, células coladas, justapostas, não tem vasos sanguíneos, então é uma estrutura avascular, síndrome de porra-difusão do tecido conjuntivo, beleza? Possui uma lâmina basal bem destacada que diferencia epitelial de conjuntivo, tranquilo? Você tem ainda as questões do tecido glandular, que é a formação das glândulas endócrinas, exócrina e as glândulas anfíclinas, tá? Mas a nível de prova, o que a gente mais trabalha é a questão da pele, que é órgão, mas dentro da pele a parte de epidérmio. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir um pouquinho no momento aí para alguma dúvida que você tiver. E no mais, tecido epitelial é basicamente isso. Belezinha? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí? Vocês veem que essa parte de tecido epitelial é bem assim, macetada mesmo. Por quê? Porque é sempre esse padrão. Tecido epitelial, a histologia no geral, gente, ela não muda, tá? Ela é uma matéria um pouco mais chata, porque a galera resume-se a questão dessa decoreba. Mas, na verdade, você tendo essa característica de ter como facilidade a questão de você gravar mais facilmente, tá? A associação do tipo de célula, consequentemente com a questão de você ter essa função, facilita. Então, todas as glândulas vão fazer parte do tecido epitelial? Sim, todas as glândulas, certo? Ela é de origem epitelial, independentemente de ser endócrina, exócrina ou anfícrina, todas elas vêm de origem do tecido epitelial. Lembre-se que lá naquele grande grupo de tecidos na formação dos outros, o ectoderme, mesoderme e endoderme, o que vai dar origem ao epitelial é um tecido chamado de ectoderme. Então, consequentemente, a partir dele é que vai se formar todos os outros grupos de glândulas, beleza? E esse é o destaque que eu falei para vocês aqui, ó, da pele, tá vendo, ó? Então, nessa parte aqui você tem tecido epitelial e tá vendo que só a epiderme é aquela camadinha que reveste, tá? Mas, ó, embaixo dela você tem a derme e aí você encontra a glândula sebácea, sudorípara. Tudo isso aí é de origem epitelial, mas não tem, quando a gente fala de derme, você tem um tecido conjuntivo, beleza? Então, é importante você associar essas estruturas aí da nossa pele. Outra questão. Todas as glândulas endócrinas produzem hormônios? Sim, tá? Na verdade, é o que a gente chama de endócrina, o produto dela é hormônio. Então, toda glândula que joga o seu produto no sangue, ela é chamada de glândula endócrina, beleza? Sem exceção. Então, todo hormônio, obviamente, é produzido por uma glândula endócrina porque ele é lançado no sangue. Agora, se eu lançar num ducto, se eu jogar para fora do meu corpo, aí automaticamente ela já passa a ser chamada de exócrina. Aí, no caso da glândula exócrina, nós não temos um padrão geral para o que é produzido. Então, toda glândula endócrina é hormônio, mas no caso da glândula exócrina não tem um padrão. Então, você produz saliva, você produz sebo, você produz leite, você produz lágrimas, beleza? Você produz suco pancreático. E aí por aí vai, beleza? Mas não tem um padrão geral, tranquilo? Essas outras partes da decoreba lá, onde tem cada tipo de célula tecido epitelial, os padrões, é mais você dar uma lida, resolver algumas questões, mas o grande conceito é, justamente, se tem proteção, são células mais estratificadas, se tem passagem, absorção, tem células mais simples. E aí, obviamente, quando a gente já tem um domínio da estrutura do corpo, sabe onde tem a proteção, sabe onde tem a absorção, você encontra com mais facilidade justamente esses padrões de classificação do tecido epitelial. O que eu queria chamar a atenção também é só a questão do epitélio de transição, encontrado na nossa bexiga urinária. Transição porque ele muda o formato de acordo com o volume. Se a bexiga está cheia, está seca, ela fica no padrão simples, pavimentoso. Se ela começa a se encher, a célula se alonga e aí ela vai ficar no padrão cilíndrico ou prismático. Beleza, galera? Então, basicamente, nossa aula de histologia sobre o tecido epitelial se refere a isso. Tranquilo? Na próxima aula eu já dou destaque à questão do tecido conjuntivo e a gente vai ver que é o maior tecido em termos de classificação, porque tem vários tipos de tecido conjuntivo.
A gente tem aqueles tecido conjuntivo, propriamente dito, modelado, não modelado, tecido conjuntivo frouxo, adiposo, sanguíneo, hematopoético, tá? Então todas essas classificações é tudo de tecido conjuntivo. Então a gente vai ter uma aula só para esse tecido, que vai ser a nossa próxima aula. Belezinha, galera? Mais alguma questão para a gente finalizar por hoje? Daqui a pouco tem uma live aí do Bonito. Vou mandar esses slides todos para você facilitar a fixação do conteúdo. Beleza? Então, no mais, lembre-se, galera, ó, vamos manter o foco. A prova do Enem aí tá mantida, tá segurada, tá? Sim, mais uma questão, dá tempo. Vamos lá, ó. Só a bexiga tem esse epiteto de transição. Isso, Ariadne. Só a bexiga é que é encontrado o epiteto de transição. Nos mais, você não encontra nenhum epiteto de transição que seja fora da bexiga. Só ela que tem, beleza? Então aí já facilita pra gente gravar também onde ela é encontrada, tá? Só ela que tem, beleza? E aí, galera, depois eu vou mandar para vocês algumas informações vitais, ó. Prova do Enem tá aí, tá mantida, inclusive as datas estão mantidas, certo? Por enquanto a gente não tem indício de mudança dessas datas. E aí vocês aqui que fazem parte do Disciplinas estão justamente saindo na frente da galera. Por quê? Porque vocês estão focados, vocês estão determinados, estão mantendo o ritmo de estudo. E é interessante que vocês continuem mantendo. Vamos nos dedicar, a gente está sempre procurando melhorar o nosso atendimento a vocês, a questão das dúvidas, das lives, a plataforma que a gente está usando. E aí a gente precisa que vocês também participem desses momentos e aproveitem o máximo possível. Então vamos manter o foco, vamos manter essa pegada, tá? Vamos manter esse ritmo de estudo, que eu tenho certeza que no final do ano vai ser todo mundo aprovado e no final do ano vai estar a foto de todo mundo aí nos outdoors espalhados pela nossa cidade, tá? Fique em casa, fique com Deus, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou aberto aí nos meios de comunicação online, certo? Tanto no nosso Instagram, quanto no nosso WhatsApp, dos nossos grupos, ou no privado. Tem alguma dúvida? Pode mandar, seja por videoconferência, a gente dá um jeito de ter essa dúvida, tá? Então não incomoda, o importante é que você não fique com essa dúvida. Beleza, galera? Forte abraço, fique com Deus, fique em casa, se proteja e um beijo no coração. Até mais. Valeu!